Estamos de volta com o programa Vida Plena. Envolva seu nome de seus amigos, familiares, na corrente ecumênica de orações da Religião Divina. O telefone para você é o 0300 10 07 940. Você também pode acessar o nosso endereço eletrônico vidaplena@boavontade.com e mandar também seu e-mail com sugestões de novos temas, assuntos que você queira saber, além, é claro, de envolver o nome de todos que você ama nessa sagrada corrente ecumênica de orações. E falando em e-mail, Letícia, vamos falar de internet agora, é isso? Vamos. O pessoal costuma acessar bastante a internet. Você acessa, Tamara? Acesso. A gente utiliza, né? A nossa vida está cada vez mais ligada aos meios eletrônicos, ao acesso à internet. A gente vai conversar agora aqui no programa Vida Plena sobre um aspecto bem interessante, que é o consumo na internet, especialmente de um público que vem crescendo a cada ano. São grandes usuários de serviço online e passam em média 4 horas e 11 minutos conectados ao mundo virtual aos finais de semana. Bom, você pode acreditar que nós estamos falando aí de jovens, mas não. Esses números são características que representam os hábitos dos internautas da terceira idade no nosso país. Em comparação à quantidade de horas na internet, esses internautas navegam apenas 40 minutos menos que os jovens, e o número de homens conectados é 30% maior do que de mulheres. É um número que vem crescendo. Para você ter uma ideia, em 2009, o público sênior representava apenas 5% dos acessos à internet. No fim de 2011, então, em 2 anos, houve um aumento aí chegando a 7%, segundo dados oficiais. E a gente vai conversar então um pouco sobre esse acesso, a importância da segurança da informação, da questão da autoestima também sendo desenvolvida desse público que tem aí acesso e acaba muitas vezes se expondo a alguns tipos de riscos. É verdade, por isso nós vamos seguir 2 caminhos, gente. Vamos falar sobre o comportamento da terceira idade online, né? E muitas vezes o comportamento que nós precisamos rever, que precisamos avaliar. Quem fala com a gente sobre o assunto, estamos recebendo aqui no dia de hoje a psicóloga Luciana Carvalho. Bom dia, Luciana, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. E também para falar sobre os direitos que os consumidores, né, que por meio via online, pela internet, os consumidores na melhor idade, eles têm muitos direitos e por isso estamos recebendo mais uma vez aqui a advogada da Proteste, a Tatiana Viola de Queiroz. Seja bem-vinda, bom dia, Tatiana. Eu agradeço, bom dia. Queria começar conversando sobre essa questão desse comportamento, Luciana. A busca por ferramentas, pelo próprio acesso à internet, seja em casa, seja em ambientes focados para isso, como lan houses, por exemplo, vem crescendo, a gente percebe isso. O que se deve esse aumento, essa procura desse público para esse tipo de ferramenta? Pois é, a gente pode falar um pouquinho da terceira idade, da maneira como era colocada tempos atrás, né? Como a tal da velhice, né? E o velho, ele era colocado à margem, né, de tudo. Alguém que já não produz mais como deveria produzir. Isso, né? Alguém que chega nessa fase e que já poderia ter feito muita coisa e se fez, fez. Se não fez, não vai fazer mais. É colocado como, abre aspas, inútil, né? Não tem mais serventia. Então, é estigmatizado e marginalizado. Certo. Isso vem mudando. A gente vem percebendo que esse público que chega ali aos seus 60 ou 70 anos está cada vez mais ativo, inserido no mercado de trabalho e inserido também no acesso às tecnologias, Sim, por exemplo. Com o advento das novas tecnologias, isso vem mudando, né? De figura, ainda bem, né? Sim. E aí os idosos, como você disse, hoje em dia 7% dos acessos dos internautas são dessa faixa etária, né? E eles estão aí envolvidos nos chats, nas redes sociais, interagindo, né? Fazendo novas amizades, trocando informações com entes que moram longe, né? Então esse público cresceu muito e isso só traz benefícios para eles mesmos. E uma descoberta, né? Não só o fato de conversar com outras pessoas, né? De estar conectado, mas as compras pela internet também, elas estão aumentando em relação a esse público. Quais os direitos que essas pessoas têm, principalmente agora em que nós temos um crescente dessa informação, né? Eles não têm tanto domínio muitas vezes como o jovem. Então, quais os direitos que essas pessoas têm online?
Na verdade, não há um direito específico, né, nas compras online para os idosos, certo, mas é um direito do consumidor como um todo. Certo. De qualquer forma, esses fornecedores, eles devem ter esse cuidado, assim como que para qualquer consumidor você precisa ter uma informação clara ali, de fácil acesso, é preciso pensar que há o consumidor da melhor idade consumindo esses produtos, né, por meio de sites. Então, a informação tem que ser postada de uma forma clara, né, uma letra que seja possível ler, né, pensar que os mais idosos estão ali visitando esses sites, então essa informação tem que ser feita de uma forma acessível, né, não só para os consumidores da melhor idade, mas para todos os consumidores de uma forma geral, até mesmo porque esses idosos vão ter uma certa dificuldade maior, né, para fazer esse tipo de compra, então realmente a informação precisa ser dada de uma maneira mais clara, pensando de uma forma geral, né, para todos os consumidores. Marta Tatiana, a gente conhece, por exemplo, o Estatuto do Idoso, que tem ali uma série de diretrizes para garantir, né, o bem-estar, a qualidade de vida desse público. No caso da internet, o Estatuto não contempla nada específico, mas seria interessante que os sites vissem ferramentas de auxílio e tudo mais para garantir a segurança desse público? Com certeza. O Estatuto, ele traz esse direito de uma forma geral, né? Não traz uma forma específica. Mas, aliado ao Código de Defesa do Consumidor, né, utilizando essas duas leis, foi como eu disse, essa informação ela tem que ser clara e tem que ser colocado ali todas as informações de uma maneira que o consumidor idoso também tenha acesso, né? E não se confunda, ele saiba onde que ele está navegando, o produto que ele está comprando. Prazos, contrato, tudo isso é importante. Exatamente. Agora, Luciana, a gente percebe, por exemplo, você falava que um grande número desse público acessa, por exemplo, chats, redes sociais. E a gente sabe que muitas vezes a proximidade com a família, depois de uma certa idade, fica até um pouco mais complicada. Pode servir de refúgio também para esse público, né, esse acesso como uma ferramenta de socialização, a busca por uma companhia que muitas vezes ele não encontra na sua realidade, no seu dia a dia? Claro que pode, né? Sabemos que a solidão muitas vezes está presente nessa faixa etária, na melhor idade, né? É onde essas pessoas já criaram seus filhos, né? Auxiliam uma coisa ou outra em relação aos netos, mas estão muito, na maioria das vezes, sozinhos, né? E interagir com essa ferramenta é ter acesso às informações e às pessoas, né? Elas podem trocar experiências e dificuldades ali, né? Através de chats, essas coisas. Agora, elas não podem trocar, né, o convívio social, que também é necessário, né, importante nessa fase da vida, só por um contato online. Virtual, né? Como garantir esse equilíbrio? Luciana, fala um pouquinho pra gente. É o que eu sempre digo aqui, né? O equilíbrio está presente em tudo e a qualidade de vida está exatamente nesse aspecto, né? Do equilíbrio. Então, é ter uma certa disciplina, né? Acessar uma quantidade de horas, mas também sair de casa, interagir, conversar com outras pessoas. Não ficar viciado, né? Somente nisso. Agora, Tatiana, a gente sabe que, por exemplo, as compras na internet vem crescendo, como a gente já destacava aqui. Que cuidados na hora de pagamento, por exemplo, o consumidor deve ter para não cair aí em encrenca, em situações que façam, por exemplo, facilitar o surgimento de golpes e outras coisas desse tipo? O mais importante é verificar se aquele site é seguro, né? De preferência, não clicar em propagandas que recebam por e-mail, porque isso pode ser vírus. De preferência, digitar, né, o site da empresa na barra ali, verificar se tem aquele cadeado que comprova que é um site mais seguro e ter muito cuidado na hora de digitar os seus dados, verificar se o número do cartão, se for pagar com cartão, está digitando direitinho, principalmente, né, para os consumidores aí da melhor idade, caso tenha uma certa dificuldade de visualização, um problema de visão, verificar se aqueles dados estão sendo colocados corretos, de preferência nunca utilizar a questão de armazenar dados, né? Teve uma pesquisa... Os sites oferecem, né? Quer guardar essas informações? Exatamente. Alguns idosos até disseram que isso seria melhor, que facilitaria, né? Que isso fosse armazenado, esses dados fossem armazenados. No entanto, por uma questão de segurança, é melhor que eles não sejam armazenados, né? Que toda vez que for comprar, é melhor digitar. É melhor perder esse tempo, mas garantir a segurança. Gente, deixa anotadinho em algum lugar, né? É muito mais seguro do que
né, deixar armazenado ali mesmo. E onde acessar também, né? Às vezes a compra é feita num computador, aí você vai num lugar público e você faz essa compra em outro, então é muito perigoso isso também, não é, Tatiana? Exatamente. De preferência utilizar somente o seu próprio computador, né? Ou então um computador que seja de uma pessoa de muita confiança, mas não fazer esse tipo de compra em lan houses, por exemplo, né? Porque realmente você vai digitar ali os seus dados e caso você esqueça e deixar ali armazenado, você corre um risco muito maior. Claro. Né? E, Tatiana, existe um risco também, não só com relação às compras, e aí vale o alerta, né, pra gente desconfiar daquelas ofertas inacreditáveis que muitas vezes surgem nos nossos e-mails, né? Agora também, por exemplo, há muitos idosos que acabam passando informações do seu seguro, da aposentadoria que eles recebem, porque recebem um e-mail de confirmação. Esses órgãos oficiais não pedem confirmações por e-mail. Não, de né? forma nenhuma. Eles não mandam e-mail, não pedem confirmação. Quase que a totalidade desses e-mails são golpes. Né? Então, assim, receber um e-mail, ficou na dúvida, se não puder ir até a agência, mas liga. Claro. Né? Entre em contato com o órgão, ou então pergunta para alguém da sua confiança, mas jamais clique em qualquer link que seja enviado, porque no mínimo você vai receber um grande vírus aí no seu computador. Certo. E, Luciana, a família? A gente já falava assim, muitas vezes esse idoso ele se sente sozinho, tudo, mas o acompanhamento da família, inclusive nesse acesso à internet, é importante também para alertar esse público dos riscos e fazer com que isso seja seguro cada vez mais. Eu acho que é importantíssimo na medida que os entes familiares ali colaboram em auxiliar esse idoso a respeito da veracidade das informações, por exemplo, né? E tá identificando o que é verdade e o que não é, né? Para esses idosos não estarem sendo ludibriados aí, né? Na internet. E aí vai da nossa responsabilidade esse cuidado, né? Esse alerta para que eles consigam vivenciar essa experiência que é grandiosíssima, que traz aí grandes contribuições, que é o acesso à internet, né? Esse abrir pro mundo que a internet favorece, mas de uma forma cada vez mais segura. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Vida Plena. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Tatiana, queria agradecer você também. Voltem sempre aqui para o nosso programa. Com certeza. E é muito bom você também sempre participar e pode sim mandar as suas sugestões de novos temas, participar pelo nosso endereço eletrônico vidaplena@boavontade.com. E hoje o Vida Plena, ele fala sobre esses alertas que o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, ele nos deixa. E quando falamos de internet, do acesso que nós temos e do cuidado e equilíbrio, ele vem nos falar sobre equilíbrio. Ele vem nos falar sobre cada vez mais nós conseguirmos o quê? Olhar para a nossa família. Então, Célia, até para esses assuntos do nosso dia a dia, né, estarmos atentos a esses alertas, né, que o Divino Mestre nos apresenta é fundamental, não é isso? Com certeza. A gente ouvia a palavra da doutora Luciana e ela ressaltava a questão do equilíbrio, né? É verdade, o equilíbrio é importante em nossas vidas. Por isso, se falava bastante em consumismo, é uma época que cada vez mais nós buscamos o consumismo, o ser humano, existe uma oferta muito grande. Então é preciso que tenhamos também sempre a nossa busca pela espiritualidade ecumênica, pelas questões espirituais. Porque muitas vezes a gente, em uma certa idade, isso é normal, a solidão, mas será que somente acessarmos a questão da internet, tomar cuidado do conteúdo da própria internet, o que nós estamos acessando, temos que ter essa preocupação para termos esse equilíbrio e buscarmos coisas que realmente nos ajudem, né? Coisas que nos elevam espiritualmente. E quando a gente faz o bem, é tão impressionante porque não tem solidão quando você faz o bem, né? Você falou isso? Você não tem como ficar sozinho. Quando você é voluntário, né? A religião de Deus, a Legião da Boa Vontade, ela abre suas portas para isso, para esse compartilhar. E não tem como mesmo cair no desequilíbrio assim, de só ficar na internet o dia inteiro. Aí uma dica, principalmente para melhor idade, né? Porque a gente ouviu que está aumentando cada vez mais o número, o acesso à internet. Uma dica, nós temos os centros comunitários da Legião da Boa Vontade em todo o Brasil. Porque outra preocupação na internet, lógico que a gente tem que estar atualizado, né? Mas cuidado, ficar muito parado. Na cidade a gente precisa se movimentar. Começa a dar dor em tudo que é lugar, né? Dói as costas, dói o braço. Até parado dói. Então, nos centros comunitários da Legião da Boa Vontade, é uma ótima oportunidade para a gente exercitar, sociabilizar. Inclusive, lá tem cursos de informática em vários centros comunitários. Ali a pessoa pode ajudar outras pessoas também, né? E além também sobre esses cuidados que a gente falava, por exemplo, trazer segurança, né? É fundamental. Então, fica aí uma dica para você da melhor idade de todas as idades, seja
seja um voluntário da Legião da Boa Vontade. E já que o assunto aqui também é internet, vai a dica aqui para você acessar o portal Boa Vontade. Lá você consegue as informações da Legião da Boa Vontade, da Religião de Deus, para que você se torne um voluntário, participe dessas atividades, além de se manter sempre muito bem informado com ótimas notícias, que alegram o nosso dia a dia, que fazem com que a gente preste atenção também no nosso comportamento, buscando sempre esse conhecimento espiritual. www.boavontade.com, vale a pena você conferir. Agora, fundamental que a série destacava, né? O Divino Mestre nos alerta sobre a importância de fazermos as nossas escolhas priorizando aquilo que é o mais importante para a gente. Por exemplo, no seu Evangelho, segundo Mateus capítulo 6, versículo 33, ele nos diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais nos serão acrescentadas. A religião divina nos ensina a ser essa fórmula urgentíssima do Divino Mestre. E, de fato, quando a gente busca esse conhecimento espiritual que se manifesta nas boas atitudes que a gente faz, nas boas palavras que nós divulgamos ao mundo, nos pensamentos que nós cultivamos para o bem, tudo isso faz com que a gente priorize aquilo que é mais importante, a nossa família, os nossos amigos, o mundo em que a gente vive, e o restante chega para dentro da nossa casa. A gente vai ver, se torna muito mais fácil realizar o bem e se manter nessa sintonia com Cristo de Deus. Com certeza. Por isso que, né, você falava do portal Boa Vontade. Lá a gente encontra preces ecumênicas também. A gente encontra a mensagem do irmão Paiva. Então faz tão bem para o nosso coração, para a nossa alma. E é um conteúdo para estudar em família. Tem espaço para as também, crianças pras também, crianças. de Deus. Então, assim, não falta para todo jovens. mundo, para a família toda. Vale a pena não só acessar, mas estar na sintonia da comunicação 100% Jesus, porque para mudarmos de atitude, né, não é de um dia para a noite, é um passinho de cada vez, não é, Célia? Sempre, né? Nunca parar. Nunca parar, nunca desistir. E essa é a mensagem do Apocalipse de Jesus, já que estamos estudando hoje. Que é o livro da perseverança. Que é o livro da perseverança. É isso mesmo que eu ia falar. Porque é fundamental. Porque é perseverar mesmo no bem. Perseverança no bem, no amor, na solidariedade, no Cristo de Deus, né? É isso mesmo. Aquele que perseverar até o fim será salvo, nos ensina Jesus no seu Apocalipse. E é nessa certeza que a gente vai estudando, buscando aprender cada vez mais com os desafios da vida que surgem. Sim, né? A vida não é fácil de ser vivida. A gente tem aí muitas questões para serem resolvidas, para serem melhoradas, mas o mais importante é que isso é possível. Agora, para que a gente tenha essa força, essa condição de termos boas escolhas, é necessário buscarmos essa sintonia com Deus. Por isso, a Boa Vontade TV oferece um momento ecumênico de preces, para que você faça o seu pedido a Jesus. O que você precisa melhorar na sua vida? Que situação precisa ser resolvida? Ligue para a gente, envolva o seu nome, o nome dos seus familiares e faça o seu pedido para o momento ecumênico de preces. 0300 1007 940, e você que está online, mande seu e-mail para a gente. vidaplena@boavontade.com. Vamos para o intervalo agora, daqui a pouco estamos de volta e logo mais a mensagem de Paiva Neto dedicada a você e a sua família. Fique com a gente.